Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Nossa quarta live da Jornada das Sanguíneas. Então, eu e a Araceli vamos falar sobre a gente não ser só o nosso temperamento, né? Tantas coisas aí que nos constituem. Não podemos nos acomodar em quem nós somos, nas nossas tendências. Vamos falar então aí de amadurecimento. Vamos chegando que o papo vai ser bom. A Araceli já tá aí. Deixa eu chamar ela. Aí, deixa eu botar. Ah, tu consegue. Ah, mandou já. Da solicitação que eu não sei fazer de outro jeito, eu acho. Prontinho. Ó, até a Juline tá aí com a gente, Ara. Tudo Oi! bem? Tudo, amiga, e contigo? Quanto tempo, que saudade. Pois é, tudo bem, graças a Deus. Você tá me ouvindo bem? Tô. Ah, Você então tá também? bom. Pois é, eu nunca lembro de perguntar isso. Todo mundo tá me ouvindo bem, né? Eles só precisam fazer uns fones mais. O meu ouvido é muito pequeno. Toda vez fica. Juro, toda vez fica caindo. Pra mim tá dando eco. Ah, eu vou abaixar então, eu sempre deixo muito alto. Vê se melhora, Ara. Passou? Deixa eu ver. Deixa eu baixar um pouco também. Quem sabe fica melhor. Sim, agora melhorou. Ó, já estão, nem começamos o assunto, o povo já tá falando ali, ó. Descobri agora pela Araceli, às vezes me puno pelo que fiz. Já jogou essa já. A Ah, gente vai falar bastante aí sobre quem somos e quem podemos ser, né, Ara? exatamente. Deixa eu pegar um filtro Mia aqui quer pra começar se cima. apresentando, se alguém não te conhecer? Sim, então eu sou a Araceli, Descabelado. sou casada, mãe de cinco. Ó, tá vendo? Vou tirar esse aqui, vou ficar só com um. Se ficar ruim, eu tiro os dois. Mãe de Tá bom. cinco, eu tô grávida de 23 semanas. E sou psicóloga também. Eu faço aqui o meu trabalho no Instagram. Se me perguntarem assim, o que que você faz especificamente? Eu falo da minha vida, eu falo das coisas que eu tenho minimamente um conhecimento, das coisas que eu leio, mas eu não tenho uma linha. É bem coisa de sanguínea isso aí, né? Não tem assim Às vezes eu me sinto assim também, mas não mais ou tem menos. eu te ajudo, às vezes eu vejo os perfis, né? Eu te ajudo a isso, eu te ajudo aquilo, eu penso, eu nem sei o que que eu ajudo. Mas eu tô aqui. E é isso. É Tá muita. certo, amiga. O Instagram abriu uma grande porta pra gente, né? Na verdade. Ah, muito, 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 É, muito. Em muitos graças a Deus. sentidos, assim. Porque não só no sentido profissional mesmo, né, de encontrar uma outra forma de trabalhar, mas para mim teve um significado, era muito de conseguir articular tudo em algo só, né? É, Assim, parece que, sei lá, em determinados ambientes a gente falava de um tema, em outros, né, sei lá, bem profissional, em outro de fé, em outro de não sei o quê, de maternidade. Parece que em cada grupinho a gente falava de um assunto. E é, parece que ter o Instagram, né, nos possibilitou uma ferramenta mesmo para articular todas essas áreas e, enfim, eu senti é, bem isso, assim, que tudo se congregou em algo só e foi é fazendo muito mais verdade. sentido, inclusive, né, até É, mesmo no meu é, próprio trabalho. é verdade. É uma grande Quem não me universidade. conhece também, hã? É uma grande Quê? universidade, no É fim uma das grande... contas, o Instagram, né? É mesmo, é mesmo. Eu ia falar que para quem não me conhece também, eu sou a Larissa, sou casada também, tô grávida do quarto filho, pertinho da Ara, com 20 semanas. E é isso. Sou terapeuta também, atendo adultos e atendo casais também, aqui online, né? E é isso. Aqui no Instagram eu Você falo tá só principalmente de online relacionamentos. agora. Eu Você tô tá só só online, online, tô online. só online. Eu fiquei bem pouco tempo presencial, na verdade, assim, porque daí quando começou a pandemia, daí já todo mundo foi para online mesmo, eu nunca mais É. voltei, nem tenho vontade de voltar. Meu Uhum. maior receio era com os casais. No início eu só atendia casal presencial. Mas depois eu Ai, comecei a atender online e achei que super funcionou também, daí não voltei mais pro é. presencial Olha que mesmo. Uhum, legal. O meu bem sonho bom. ainda é voltar para o presencial. Eu prefiro. É, Só que, claro, que daí você pega uma gama menor de gente, né? claro, claro, mas tem as suas Mas- complexidades, enfim. É, é. Ara, vamos lá. A gente estava conversando, né,
quis falar desse tema aí, que nós não somos só nosso temperamento. Mas ao mesmo tempo a gente estava conversando que assim, que também o temperamento ele é algo importante no nosso ser, né? Ele tem aí alguma importância não só na gente descobrir, mas realmente ele é uma parcela dentro da gente significativa, assim. E a gente vinha conversando justamente disso, né? Aquilo que eu estava te falando lá por WhatsApp, como o fato da gente se conhecer, não só em termos de temperamento, mas em termos globais, assim, né? Eu, Larissa, como um todo. O fato da gente se conhecer faz com que a gente consiga ser mais nós mesmas. Faz com que a gente vá encontrando a nossa identidade, a nossa essência, o que sou eu nesse mundo, assim, né? Como eu me comporto. Não em termos de nos acomodarmos, mas de fato entender quem eu sou neste mundão, né? De que formas eu sou mais eu mesma, até para que a gente possa alcançar as nossas potencialidades todas, né? Uhum. E, inclusive, eu nem lembro agora se eu te contei, eu só pensei em te falar, é uma coisa recorrente que eu vejo, assim, com as mulheres que eu atendo. Aconteceu muito, inclusive, nas últimas semanas, assim, me chamou muita atenção. Como muitas pessoas vão meio que perdendo a sua identidade mesmo, sabe? E eu vejo isso de algumas formas diferentes. Ou às vezes com um companheiro que é muito diferente, ela acaba meio que sendo meio que o companheiro e Uhum. deixando um pouquinho a sua essência, assim. Então, é um caso lá que eu atendo, que a mulher é colérica e o companheiro é fleumático. E as Uhum. queixas dela são de uma total acomodação na vida. Até Uhum. assim, eu acho que eu posso falar isso. Ela namora com esse companheiro há 18 anos. Um namoro de Uau. 18 anos. Nem morar Uhum. junto eles moram em casas separadas, namoro mesmo, assim. Uhum. Uhum. Namoram há 18 anos. Então, algo extremamente grande, assim, significativo do nível de comodidade que aquele casal chegou, né? Tô trazendo esse exemplo só para mostrar assim, não, isso não é, por exemplo, natural do colérico. Exato. Isso não é natural do colérico se ver numa situação dessa. Para o Exato. fleumático, talvez É, esteja a até gente até num entende. lugar de conforto. Só que para Aham. ela é um sofrimento gigante. E conforme na terapia ela vai se percebendo colérica e percebendo o quanto essa circunstância não cabe na identidade dela, vai fazendo tanto sentido até o próprio fato dela sofrer tanto com isso, claro, não só pelo temperamento, assim, mas essa circunstância de vida e a forma como ela foi se colocando nessa situação fere diretamente a identidade dela. Ela não se Uhum. sente, não se percebe como sendo ela mesma, né? Ela Exato. perdeu por diversos motivos a capacidade de enfrentar a situação, de tomar decisões, de ser incisiva, de lutar por aquilo. Ela perdeu por diversos motivos isso. E eu tenho percebido isso em diversas situações e pessoas diferentes, sabe? Essa Uhum. questão da perda da sua identidade mesmo, por diversos motivos, seja por uma relação, ou seja, até pela imaturidade, né? A questão assim de, eu não consigo me expor, eu fico pensando o que as pessoas vão pensar de mim, eu não consigo. E aquilo, às vezes, vai ferindo a tua identidade, porque a tua identidade, às vezes, é de expansão, de realmente Uhum. se expor, e por causa Uhum. daquilo que te bloqueia, tu não consegue ser esse eu mesma, né? Exato. E essa percepção de encontro mesmo com a nossa identidade vai com que a gente vá se libertando um pouco dessas amarras e conseguindo ser nós mesmos de alguma forma, né? É, exata. Esse é assim, a padroeira dos sanguíneos é Santa Teresa d'Ávila. Então, se você quer entender assim um pouco Eu lembro de ter falado o livro da vida, né? o que é Santa Teresa e as potencialidades de uma sanguínea, os defeitos de uma sanguínea, porque você se diverte até lendo o modo como ela descreve a si Mais e mesma. Você diz, mais. gente, ela tá falando de mim. Ela fala, olha, eu não tenho nem exemplo para dar. Não tenho imaginação para falar, ai, que bom que não sou só eu. Mas é para dizer o seguinte, que não é errado você, por exemplo, ser um colérico, ser um fleumático e você agir de um modo diferente, digamos assim, de um modo muito discrepante do teu modo natural de reagir. Porque o temperamento, eu acredito que quem está aqui nos ouvindo saiba mais ou menos do que a gente está falando, mas é aquela parte mineral que Ah, é nasce com a ótimo. gente, Obrigada por me né? lembrar.
que nasce com a gente e é o modo como a gente degusta, é o modo como a gente responde ao mundo, né? Então, hoje choveu. Então, a chuva para um sanguíneo, ela tem um efeito, a chuva para o melancólico, ela tem um efeito, a chuva para o fleumático tem um efeito, a chuva para o colérico tem um efeito. E isso está totalmente relacionado com o modo como a gente se expõe diante dessa chuva, né? Então, muito provavelmente, o fleumático vai ficar ali contemplando um pouco a chuva, vai se deliciar, o melancólico vai ficar tentando entender de onde vem a chuva, como é que ela cai na terra, o colérico muito provavelmente vai ficar irado e o sanguíneo vai ter uma explosão repentina que pode ser boa ou ruim, porém logo vai cessar, né? Uau, tá chovendo, que maravilha, eu vou tomar banho de chuva. 2 minutos, por que que eu vim pra chuva? Já tô com frio, não quero mais. Eu, criança, mãe, deixa eu tomar banho de chuva, deixa eu tomar banho de chuva, deixa eu tomar banho de chuva. Ai, Araceli, não, Senhor. Araceli, não. Mas eu quero, mas por favor, deixa. Tá bom, vai. 2 minutos, mãe, não quero mais. Cadê uma toalha? E o meu irmão colérico era, deixa eu tomar banho de chuva. Pensava um pouco e falava, deixa eu tomar banho de chuva, mãe. Tá, pode ir. Ficava lá horas e horas. E o meu outro irmão, que é totalmente fleumático, rolava na grama, contemplava a chuva, porque é totalmente água, se identificava totalmente, né? Mas para dizer o seguinte, que é, o exemplo dessa tua paciente é fantástico. Muitas vezes o que acontece? A gente age de um modo superficial diante das situações. Então, isso que é o grande mal para o nosso temperamento, para a nossa personalidade, para a nossa inteligência. Porque é fato que quando a gente está numa relação e a gente está o tempo inteiro numa relação, a não sei que você seja um eremita e que você está no meio de uma ermida, no meio de uma caverna, morando sozinho, que você seja um Robinson Crusoe, não é o caso de ninguém aqui, a gente se relaciona o tempo inteiro. Seja com o porteiro do prédio, seja com a avó, não precisa ter marido, né? Só para se relacionar. Então a gente está o tempo todo se relacionando. E esse nosso temperamento tem que estar ajustado a essas relações que a gente estabelece com as pessoas. Então, de novo, não é errado ela, como colérica, ficar um tanto quanto acanhada, porém, isso tem que estar ajustado com a personalidade dela mesmo. E esse acanhamento, ele, apesar de ser um contraste em relação ao temperamento dela, mas quando a gente assume isso com uma certa alegria, até uma certa docilidade, apesar de ser um contraste, apesar de ser o oposto, ele ainda assim gera um tipo de força na gente. Então, eu sou sanguínea, super expansiva, casei com um homem que não é assim. E que, ao longo das situações, ao passar das horas, eu fui percebendo assim que causava um certo tipo de incômodo alguns comportamentos que eu tinha. E que, no fim das contas, para mim também era um incômodo. Quais? Ser muito superficial, falar demais, mudar muito de assunto o tempo todo. Olha a parede, olha a cortina, olha o sofá, olha o cachorro, olha o moço, olha o bonde, olha isso, olha. Isso me dava um desgaste que ao passo que parece que é natural na gente, mas a vida vai acontecendo e vai exigindo que a gente vá um pouquinho para águas mais profundas. Isso, Então, isso. é claro que num primeiro momento isso causa um certo desconforto, até um choque. Ai, meu Deus, eu tenho que mudar? Sim. Uhum. E depois isso vai perpetuando tanto e vai te trazendo tantos benefícios que você vê, opa, ainda que aquela minha expansividade continua lá, mas ela é uma expansividade um pouco mais educada agora. Ela é uma expansividade que sabe a hora de expandir, que sabe o momento de entrar. E que tem momentos que não. Ainda que às vezes ela também queira tomar um lugar, dizer, pronto, agora eu já posso. Mas calma, ainda não é a hora. Então você vai. Só que isso acontece, Lari, quando a gente. O que eu escrevi aqui, ó. Nós nós não somos o nosso. Nós não somos só o nosso temperamento. Nós somos uma junção de várias coisas. Nós somos a nossa história, nós somos o modo como fomos educados, nós somos a circunstância que a gente está instalada, nós somos a realidade que a gente vive,
Nós somos principalmente a necessidade que a gente se encontra. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Eu tinha 19 anos e fui trabalhar numa empresa grande. E de verdade isso que eu vou falar. Quem me conhece, me conheceu daquela época vai saber. O meu Ah, gerente isso era o não cigarro. gostava. Esse era uma. Mas o meu gerente não gostava de barulho. Engraçado, uma empresa onde tem vários setores, contábeis, comercial, e o lema dele era o silêncio. Trabalhar em silêncio. Imagina, uma adolescente antes de trabalhar nessa empresa, eu tinha trabalhado no autoatendimento do Banco do Brasil, onde você fica o tempo inteiro falando, cumprimentando, né, fazendo todo aquele cartão de visitas e acolhendo os velhinhos, quem vinha fazer Pronaf, quem queria aprender a trabalhar na máquina, não sei o quê, fazendo depósito, falando o dia inteiro. E de repente eu vou para uma empresa onde o meu chefe diz, olha, aqui eu quero silêncio. Aí o que que você faz? Você fala, ah, não, né? Eu não vou fazer silêncio, que isso? Tá de sacanagem comigo? Mas a necessidade fez eu me adaptar. Ainda que às vezes no começo eu ficava assim, gente, eu vou ter um treco. Não é possível. Mas era isso, assim, eu precisava do salário, era uma ótima empresa, uma ótima oportunidade, e eu era só uma adolescente ali. Então, o que falta muitas vezes agora, especificamente falando do sanguíneo, é humildade. Que humildade não é ser aquele bobão, aquele. Humildade é um tipo de força que nos coloca no lugar certo. Esse é o meu lugar. Eu só sou uma simples secretária aqui que atende o telefone e que o meu chefe não quer que eu fique conversando com o meu colega do lado. E eu vou fazer isso. Entende? Então, assim, a primeira dica que, se eu pudesse dar aqui, uma sugestão para quem é sanguíneo e sofre por falar demais, por ser muito expansivo, se submeta a alguém que é maior que você, no sentido hierárquico mesmo. E queira se submeter a alguma situação que te cause desconforto. Porque é assim que a gente vai moldando o nosso. Entende? Eu não deixei de ser expansiva, Lari. Só que eu não era tão expansiva no trabalho. Então, quando eu saí de lá, e no fundo, todo mundo acabou me conhecendo e sabendo que existe uma alegria meio que nata na gente. Então, como é que eu agia na empresa? Ah, eu amava escrever bilhetinho para todo mundo com versículo bíblico, deixava bem na época que eu me Expande em converti, né? silêncio, escrevendo bilhetinhos. Exato, e assim, quando eu ia na cozinha e tinha alguém, ficava lá conversando, matraqueando o tempo que podia, né? Entre um cafezinho e outro. Eu não deixei de ser eu, só eu aprendi a expandir no momento certo. Então, o grande ponto é que às vezes é que muita gente perde a espontaneidade, a naturalidade, perde a si mesma, porque acha que não. Então, agora eu nunca mais posso ser expansiva, nunca mais eu posso fazer isso, nunca mais posso fazer aquilo. Você pode, só que você precisa educar isso, né? Eita, tamo bem. Desculpa, você pode educar isso, você pode perceber o momento certo de expandir, né? Lara, tu tá falando uma coisa que eu acho essencial, assim. Primeiro, que assim, toda essa disseminação aí da ciência dos temperamentos, ela trouxe consigo um bem muito grande e um mal muito grande, né? Um bem muito grande da gente, porque realmente é uma ferramenta de autoconhecimento sensacional, assim. Quem começa a estudar os temperamentos, quem vai se identificando, até pelo exercício de observação que a gente tem que fazer de nós mesmas. Então, assim, eu vi isso comigo acontecer, eu vi na minha família isso acontecer, e eu vejo diariamente com as minhas pacientes o quanto ir percebendo o seu temperamento por si só já vai modificando algumas ações. Tu vai se dando conta, várias fichas vão caindo. Então, assim, essencial, maravilhoso por este lado. Por outro lado, na minha percepção, Ana, não sei se tu concorda, mas as pessoas foram tentar entender cada temperamento antes de entender o que é temperamento. E daí, a gente fica tentando se encaixar numa listinha de qualidades. A gente fez a semana passada aqui, né, uma série de lives de temperamentos. Fiz com alguns convidados também. E a gente falou um pouco disso lá. A gente fica tentando se encaixar numa listinha de características. Numa listinha de defeitos versus qualidades. E a gente vai colocando isso de uma forma estática e rígida. Como se a gente tivesse que ser isso.
Aí, a partir do momento que eu vou lá e me identifico como sanguínea, eu pego aquela lista de qualidades, aquela lista de defeitos, e entendo que eu sou assim. E eu corro um risco gigante, gigante, de me enrijecer nisso, Uhum. né? De me acomodar, de usar como muleta, como a gente sempre fala. E eu percebo que isso de alguma forma te incomoda também, né? O fato como a gente foi realmente muita gente usando isso como justificativa para as nossas ações. E uma coisa que está se falando, que eu acho que a gente precisa de verdade entender, primeiro, é que assim, quando a gente está falando de temperamentos, a gente está falando de uma essência, a gente está falando de um filtro, né? De uma forma de receber e de se expressar no mundo. Isso não tem conotação moral, isso não tem, tipo, não é bom ou ruim. É só um Exato. jeito de se manifestar no Exa- mundo. A forma exatamente. como eu vou articular isso, nisso que tu estás falando, com a minha circunstância, com meus aprendizados, com a minha educação, com a minha maturidade, isso sim vai se transformar numa qualidade ou num defeito. Então, um Exato. colérico pode ser arrogante, intransigente, ou pode ser um baita líder. Uhum. Um sanguíneo, a expansão do sanguíneo, pode ser extremamente simpático e amigo, ou pode ser inconveniente, Exatamente. Chato, né? O comodismo meloso. do fleumático pode tornar ele parado na vida, um preguiçoso, ou pode ser um bom ouvinte, né? O Uhum. melancólico pode ser um desesperançoso, né? Ou uma pessoa, sei lá, com excesso de mania, ou pode ser uma pessoa muito ordenada. Assim, Uhum. cada característica, ela pode ser uma qualidade ou um defeito, dependendo de como eu lido com isso. E é o processo de Exatamente. amadurecimento que vai fazer isso com a gente. Porque se eu for uma mulher adulta, né, já sanguínea, tipo, inconveniente, que sai falando o tempo todo nos lugares que não é para falar e etc. Não é que eu sou sanguínea, eu sou imatura mesmo. Eu não Exato. aprendi a pegar aquelas minhas tendências e articular elas nesse espaço, né? Que é exatamente o exemplo que tu estás dando. Porque as nossas Exato. circunstâncias, elas têm que ir fazendo isso com a gente, vão ter que ir fazendo com que a gente vá se encaixando, né? Encaixando as nossas circunstâncias com o nosso ser e a gente vai se moldando. Agora, olha só o problema gigante que é que eu entrar numa circunstância e entender que eu sou fixa dessa forma e que é as circunstâncias que têm que se adaptar em mim, a mim, que eu não mudo. Exato. Aí não tem Exatamente. amadurecimento mesmo. Aí não Exato. tem. E outra coisa, uma coisa que logo que eu descobri o meu temperamento e que comecei a ler algumas coisas, eu entendi por que que eu tinha certos maus hábitos, né? De, por exemplo, de trocar, de ser inconstante, de... Eu pensei, gente, eu tenho que atacar justamente esses pontos, porque eles estão me prejudicando muito. Porque eu já sabia mais ou menos o que que eu queria, onde eu queria chegar, o que que eu queria galgar, quais eram os degraus que eu queria subir. E eu não subia, eu estava só patinando. Então, assim, só foi bom para eu perceber que o que eu tenho que atacar de modo mais direto, mas Isso, não como uma isso, justificativa, isso, porque é feio você ser isso. inconstante, é feio você ser inconveniente, não é bonito não, né? E ao contrário também, tudo bem, tem grandes qualidades, tem, sim, é verdade. Agora, se você não as coloca também no lugar certo, elas exageradas também vão ser ruins. Então, é assim, é ajustar de acordo com a nossa realidade mesma, que é uma estrutura que não muda a realidade no sentido metafísico mesmo, assim, né? Então, hoje o que eu vejo assim, então tá lá as características do sanguíneo, que é uma delas é ser muito expansivo. Então, quando eu li aquilo, eu falei, de fato eu sou expansiva, mas eu não sou expansiva com o tempo inteiro e com um monte de gente, por exemplo. E eu não vou mudar esse meu jeito de ser. Por quê? Porque aqui também influencia a educação que eu tive dos meus pais, que são mais Claro, fechados. claro. Então, isso, assim, é importante você saber temperar isso, assim. Eu percebi, de fato eu sou expansiva, mas não o tempo todo, não a ponto de... Eu via outras amigas que eram sanguíneas depois, né? E muito mais expansivas que eu, e tá tudo bem, né? Isso também vai de acordo com o modo como você quer se apresentar, enfim, com a tua idade, tudo isso interfere também. Então, quando eu era adolescente, se me convidasse para saltar de bungee jump, eu ia. Agora, jamais eu vou.
Por quê? Porque eu tenho 5 filhos. Se eu morrer, Deus do céu, eu vou causar um grande problema para eles, né? Se eu for em busca disso, eu amo aventura. Assim, quando eu era mais nova, sim, beleza, não tinha ninguém, né? Não tinha, era bem inconsequente. Hoje em dia já não. E isso é uma característica comum da sanguínea? Sim, é. Mas conforme o tempo vai passando, a coisa vai se ajustando, vai entrando no seu devido Deve lugar. ir, né? Tem que ir se Deve. ajustando, se não E tem alguma coisa errada. exato. E você tem que querer que isso vá para o seu devido lugar. Porque, de novo, isso não vai estar alterando o modo como você. Eu continuo achando legal pular de bungee jump. Porém, eu já não vou mais pular. Eu não tenho mais idade, eu não tenho mais. Eu tenho amor pela minha vida, eu tenho zelo pelas pessoas que eu sou responsável. Então, entende? Eu continuo achando legal, continuo achando divertido, porém, já para mim não dá mais. Então, saber ajustar isso, saber regular isso de acordo com. E tem gente assim, que viveu aquele momento, aprendeu, entendeu, porém, mas como eu sou assim, como eu sou sanguínea, eu vou ficar assim desse jeito e tá tudo bem, entendeu? Isso vai. E eu vou justificar os meus erros e vou justificar esse palco giratório que devia girar, mas está quebrado, fica só na mesma tecla com o meu temperamento. Mas eu sou expansiva, eu sou assim, eu sou assado. Então, isso é imaturidade mesmo, né? A gente pega as características lá de cada temperamento e a gente vai fazendo. Parece que a gente vai fazendo um personagem de cada um, assim, né? Todo mundo Uhum. imagina, sei lá, um colérico, um sanguíneo, um fleumático, um melancólico. E a gente fica tentando se encaixar naquele personagem de alguma forma. Esse seria um erro gigante na Tremendo. hora da gente entender os temperamentos. Porque é óbvio que a gente não tem 4 tipos de pessoas no mundo. É óbvio que não, né? É óbvio que Exato. cada um de nós é único, é totalmente diferente. Então, eu nunca vou encontrar uma sanguínea igual a outra sanguínea. E uma Cada um vai sanguínea ter o seu brasileira. jeitinho específico. Exato. E assim, ó, eu sempre fico pensando nas coisas dos países, né? Uma sanguínea japonesa e uma sanguínea brasileira. Uma sanguínea francesa e uma sanguínea italiana. Imagina, Entende? imagina. A gente é Mais diferente gritante ainda. ainda a diferença. Exato, é muito discrepante. Porém, elas são todas sanguíneas. Mas a Uhum. cultura interfere, o modo como a gente foi educado interfere. É Por exemplo, isso. as sanguíneas são bagunçadas num organismo. Eu falo, peraí, não é verdade isso. Eu sou mega organizada, Lari, de verdade, mega. Mas por quê? O meu pai é um colérico organizadíssimo alemão, então eu sou de origem alemã. Os alemães são ruins, mas são organizados. Então, eu cresci. Olha só o que a Graciela tá falando, gente. Porque a gente, né, assim, vocês ficam penando para descobrir seu temperamento, muitas, né? Porque percebem que algumas características suas não batem. Vocês estão vendo o que a Graciela tá falando? Ó, não tem problema eu ser organizada, não necessariamente significa o meu temperamento, mas ela conseguiu, na história dela, perceber de onde faz sentido aquilo ter vindo, né? Viu que de repente não é a tendência natural dela, mas talvez aprendeu desde pequenininha. E isso é a parte legal da gente estudar os temperamentos. A gente ir se conhecendo nesse nível. Eu consigo perceber várias coisas assim comigo também. Eu não me identifico assim 100% com o Uhum, temperamento sanguíneo, né? Eu vejo elementos de secura, mas não o suficiente para ser uma colérica. Mas vejo a interferência disso, né? Minha mãe é super uhum, colérica. Então, assim, os elementos de secura que eu tenho, eu percebo claramente como coisas da educação com ela. Já os uhum, elementos de umidade, eu não tenho. Meus pais não são sanguíneos, por exemplo. Faz mais uhum. sentido isso ser a minha natureza e eu ter aprendido a ser Exato, cura do que o contrário, exato, né? E a gente vai exato. percebendo certas coisas na nossa vida. Eu lembro que eu falei em uma dessas lives também. Eu lembro que eu ficava muito questionando muito entre sanguínea e colérica por causa da questão da firmeza na opinião, assim, sabe? Ah, Uhum, não, sanguíneo, ele envolve, se molda e etc. E o colérico, ele é mais incisivo, ele é mais firme na sua opinião. E eu ficava assim, tá, mas tem várias coisas que eu sou bem firme na minha opinião, que eu vou até o fim numa discussão. Aí olha só o processo de autoconhecimento que a gente vai fazendo, né? Tá, mas que coisas? Não, coisas que são. Eu descobri a verdade. Eu conheci uhum. a verdade. Eu não Exato, tenho como ir contra ela. Agora, se eu estiver numa exato. roda discutindo se o céu é azul ou rosa, talvez eu fale, né, rosa, é rosa, sei lá. Uhum. Né? Se eu, Não, se eu tiver exatamente. com assunto besta, com assunto bobinho, talvez eu mude, né? Se for só uma Uhum, questão de gosto, de opinião, talvez eu mude, talvez eu me adapte,
né? Mas se Exato, algo é uma verdade reconhecida para mim, ou algo muito sério, não, aquilo eu vou sim. Se eu exato. não fizesse isso, não sei nem se teria a ver com temperamento, com imaturidade mesmo, né? Como eu posso me omitir diante de uma situação que é uma grande verdade para mim? Por que que isso seria Exato, temperamento? Isso é imaturidade. Como que eu não vou exatamente. ir até o fim com isso? Né? Ou para Exato. defender alguém. Imagina só, uma mãe não defendeu o seu filho. É. Aí vai dizer, não, porque eu me adapto, eu sou Uhum. impactada e me envolvo nas situações porque eu sou sanguínea. Então, não, pera Exato. lá, uma Peraí. mãe defende seu filho, assim, é natural também que a gente. Então, essa coisa de que a gente realmente não é só temperamento, né? A gente Não. também é mãe, a gente também é esposa, a gente é assim, é zilhões de coisas numa pessoa só. E a gente não Exatamente. pode reduzir o nosso ser. Isso me dá uma certa agonia quando eu vejo ser E tratados os temperamentos, às vezes, com um simplismo muito grande mesmo, né? É uma é redução à pessoa ao isso, temperamento, que é uma amputação de tudo, assim, ó, se isso. esquece de todo o resto que Era a isso que eu gente ia é dizer. mesmo. Era isso que eu ia dizer. E reduz algo que é muito, muito, muito importante, a própria experiência. Então, assim, a partir do momento que eu soube que eu era sanguínea, pronto, minha carta de euforia, né? E todas as experiências Isso. anteriores, também, por isso que eu sofri tanto para me adaptar a elas. Não, peraí, elas têm o seu valor, elas têm o seu lugar na minha personalidade, na minha história, na minha biografia. Eu tô contando alguma coisa? Né? Então, por isso que eu fico batendo nessa tecla. Para com isso, para. Lari, juro pra ti, eu não lembro que eu sou sanguínea. Assim, depois que eu descobri, achei muito legal. Depois fiz o curso do Ítalo, achei interessantíssimo. Peguei mais para poder entender, para poder é, conviver bem com as pessoas que estão ao meu redor. Então, para mim, foi maravilhoso entender que o Arno é fleumático. Eu utilizo mais para conviver Isso. com ele, Isso. para perceber nas crianças, ainda que a gente não consegue, às vezes eu falo, não, agora eu tenho certeza. De repente eu falo, não, não, não é. Mas para saber com pai, com mãe, com irmão, com vizinho, com, enfim, as pessoas que convivem comigo do que comigo. Eu estou a serviço deles no fim das contas. Então é isso, assim, pega o teu temperamento, se te ajuda, se é bom saber sobre você mesma, sim, é verdade. Agora, isso eu escrevi, guie e controle a si mesmo para que esse temperamento venha a contribuir para a relação, a tornar a coisa melhor. Né? Então, sim, o meu lado sanguíneo, eu sempre falo pro Arna, ainda bem que você casou com uma sanguínea, porque senão a tua vida ia ser muito ruim. Eu tenho que puxar laçado pro meu lado, obviamente, mas para dizer não, e ao passo que ele me ajuda demais nessa questão de ser mais profunda, ser mais silenciosa, ser mais meditativa, ser mais pensativa mesmo, raciocinar mais, usar a minha inteligência e não só ficar respondendo aos estímulos, né? Só nessa questão. Então, e todas essas experiências, elas contribuem para isso. Então, no fim das contas, legal que eu sou sanguínea, mas dane-se, eu tenho que aqui me ajustar e guiar e controlar as coisas de modo que eu venha a ter frutos e dar frutos, e conviver bem com as pessoas e tornar o ambiente algo que floresça mesmo, né? O nome do teu curso, um ambiente, um lugar mesmo que seja produtivo, um lugar que seja, né, que dê frutos mesmo. Porque usar isso como muleta você vai estar autografando, você vai estar riscando a tua própria biografia. Então, eu não fico pensando em nada disso. Porque eu sou sanguínea, eu desisti. Não, eu desisti porque eu me deixei desistir. Porque eu não fui forte o suficiente, porque eu ainda preciso treinar melhor a minha vontade, sabe? Eu não fico, tudo bem, eu desisti porque eu sou sanguínea. Não, porque eu não fui forte o suficiente para levar até ao fim o cabo desse negócio que eu dei conta, entendeu? Eu não fico pensando nessas coisas de temperamento, juro por ti. Teve um negócio teve uma definição que o Pacheco deu na live que eu fiz com ele de temperamentos que eu achei assim perfeita. Eu nunca tinha escutado alguém falar isso. Ele falou assim a gente estava falando que os temperamentos eles não são tanto um diagnóstico como a gente tende a fazer deles. A gente foi fazendo os temperamentos como diagnóstico, né? Daí eu vejo uma listinha e tento dar o meu diagnóstico de fato, qual temperamento eu sou. Uhum. Tá muito mais perto, se a gente for pensar, não com diagnóstico, mas com prognóstico. Não é sobre o que eu Exato. sou, mas sobre o que eu posso ser.
E Exato. nossa, nossa, né? Vontade de aplaudir, assim, porque é exatamente isso. A gente reconhecer o nosso temperamento, e que bonito que é escutar isso tu falando nesse sentido que tava dizendo agora, porque assim, é pra gente se encontrar, é pra gente entender os nossos movimentos interiores, porque não esqueçamos disso, os temperamentos são Uhum. sobre os nossos movimentos interiores, não sobre os nossos comportamentos. A maioria Exato. destes movimentos anteriores não necessariamente precisam sair em comportamentos. E quanto mais maduras nós formos, menos vão sair, porque existe um filtro, uma vontade bem educada que escolhe o que vai para fora, né? Então, os Exato. temperamentos são sobre os movimentos interiores, a minha necessidade de expansão, de envolvimento, como eu sou impactada com essas coisas, tudo isso lá dentro. O quanto isso vai transparecer para fora são outros 500, isso não entra entra muito pouco nos temperamentos necessariamente, né? E Exatamente. daí descobrir o nosso temperamento e a gente se entender nesse sentido é muito mais para a gente encontrar a nossa potencialidade mesmo. É uma coisa Exato. quase que assim, né? Então, assim, eu me descubro sanguínea. Tá, perfeito. Cara, quando eu realmente entendi que eu era sanguínea, tá? O Ítalo já tinha me falado que eu era sanguínea, mas, assim, uma parte de mim tendia a não concordar. Assim, eu ficava muito em dúvida. Eu fui ter certeza, eu te falei isso, eu acho já, no curso Uhum. dele, no último curso que ele fez de temperamentos, né? Eu assisti todos os temperamentos e nenhum eu me identificava. E todas as vezes que eu estudava, eu me identificava com todos. Naquele curso eu não me identifiquei com nenhum. E quando ele falou de sanguíneos, eu chorava, assim, porque ele estava me descrevendo como um todo, mas não me descrevendo todas as minhas características. E ali caiu uma ficha para mim que eu achei que foi importantíssima. Ele descreveu várias coisas do sanguíneo que eu me identifiquei com tudo. E ele falou da leveza, que era uma coisa que eu não me identificava. E quando ele falava da leveza, eu chorava, assim, eu lembro que me tocou profundamente pensando, porque eu lembro que naquela hora eu entendi assim, ó, caramba, eu sou chamada a ser leve e eu não sou. Eu Uhum. poderia ser leve. A minha natureza me chama a ser leve e eu não sou. Passou um filme naquela hora na minha cabeça, porque eu consegui perceber que em vários momentos da minha vida eu fui. E Uhum. consegui até Eu lembro que entender você falou certas isso. coisas na minha história que fizeram eu perder essa leveza, sabe? Uhum. Agora, isso que é uma das belezas do temperamento, não definir as coisas em qualidade ou defeito, mas em características, porque a gente entende ali tudo que a gente pode se tornar. Então, eu Uhum. não tenho nem que me justificar com os defeitos do sanguíneo, nem como tentar fugir do meu temperamento e ser uma colérica. Não é nenhuma coisa ou outra. Eu só tenho que buscar ser a melhor sanguínea que eu posso ser. Eu só tenho que Exatamente. tentar ser a melhor pessoa que eu posso ser. Com o temperamento que Deus me criou, né? Com o temperamento Exato. que eu nasci, que eu não vou ter como arrancar de mim. Mas que essas características que estão na minha alma, que estão na minha essência, me geram um potencial gigante, né? Me geram assim, são todas coisas, todas as características podem ser enormes qualidades. Exato. Basta eu aprender como articular, canalizar elas, né? Como canalizar elas. Exatamente. Exato. E aí entra de novo Santa Teresa. Eu não consigo não pensar em outro exemplo. Você vê que ela ali, quem quer ler Santa Teresa, leia toda a biografia dela, né? O Castelo Interior é o último, geralmente, que se recomenda ler. Mas Livro da vida, né? não entendi. A Vida Livro da Interior, vida que tu o fala? Livro da Vida, e tem o outro que é o primeiro, A perfeição, como é que é? O Caminho de Caminho de Perfeição. perfeição. Esse geralmente você lê por Caminho de primeiro, perfeição. depois você lê o Livro da Vida, né? Mas no Livro da Vida ela está falando, você vê que as más inclinações do temperamento dela a atrapalham muito, e por anos. Anos e anos e anos. Tanto que quando ela quer escrever para as irmãs, ela não tem exemplo, ela fala, eu não tenho imaginação para isso. Eu não consigo. E ver que ela não se encerra nesse ponto. Tá, então eu sou sanguínea, eu não consigo ser constante, então pronto. Acabou. Esse ponto aqui tá encerrado para mim. Gente, não é assim. Bom, então eu tenho que achar meios para mudar esse cenário. Por quê? Por quê? Porque eu tenho um objetivo. Então, às vezes, o que falta, isso de um modo geral, assim, o que, quem você quer ser? Né? Eu sempre fico
aquela frase, quem você quer ser, Araceli? É, O que que você vão falar de você? O que que os teus filhos vão dizer de você? Que você foi sempre aquela mãe explosiva que, explodiu. Pronto, agora morreu, já tá, gritou, agora já tá sorrindo. Não, peraí. Então, assim, eu tenho um objetivo, eu quero chegar a algum lugar. E para isso eu preciso ir afrontar essas más inclinações. Então você vê que ela ficou anos e anos e anos patinando, achando que, ao passo que ela estava tendo uma experiência profunda com Deus, ela achava que não, que isso era coisa do demônio, era uma investida, ou ela não estava. Enfim, ela ficou ali lutando, 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 né? Se distraía com muita facilidade, até que ela consegue achar um ponto de, não, eu vou começar a rezar com o caderninho na mão. E foi por anos e anos e anos e anos com o caderninho na mão, né? Então, assim, e fazendo orações decoradas. Então, para dizer que aonde você quer chegar e se essas más inclinações, se esses defeitos que compõem o teu temperamento te atrapalham, bom, então a gente tem que tratar de lutar contra eles mesmo e se aproveitar daquelas situações que justamente cutucam esse lado aí. Então, por exemplo, eu casei com um Arno que é fleumático, muito, o Arno tem uma alma meditativa mesmo, assim, né? Não é um homem que fala pelos cotovelos. E no começo isso me incomodava demais, porque você acha que o único modo de você conversar com alguém é só falando mesmo. Até entender que tinha presença, até entender que existe uma intimidade velada no silêncio também, né? Até entender que é um momento diferente, até entender que, de fato, às vezes eu começar um determinado assunto para ele, depois ele ia se aprofundar, eu não ia conseguir manter a conversa. Enfim, foram várias situações que foram causando esse desconforto que eu fui vendo, nossa, eu tenho que mudar isso. Então, eu tenho que começar a me interessar por outras coisas, eu tenho que bater de frente nesse ponto, porque de fato isso não interfere só na minha relação com ele, isso interfere em todas as minhas relações, né? E aí eu fui percebendo o quanto isso me deixava volátil, vulnerável, né? E no fim das contas, aquela que era muito expansiva chegava no fim do dia como que não tivesse nada dentro de si, meio oca, vazia, né? Então, é, você ver, enxergar e bater de frente mesmo, tem que lutar contra isso. Não vejo outro caminho. exatamente. Eu tô escutando a gente falar, escutando a gente falando, ótimo. Mas eu tô escutando a gente falando, eu tô pensando assim, né, eu não tenho como não falar do Floresça, né, Ara? É Porque assim, é impossível. exatamente tudo que a gente tá falando aqui, né, assim, é justamente toda essa percepção de que a gente não pode ser só isso, de que a gente precisa melhorar, de que a gente precisa amadurecer, que fez depois daquela live que a gente fez nós quatro, né? Aham. Deu a louca aqui e resolvi fazer o Floresça aqui. Para quem não sabe, é o programa de amadurecimento para sanguíneas, que eu tô com a segunda turma aberta agora. E o que eu fiz foi pegar justamente esses aprendizados assim ao longo dos últimos anos, dos últimos muitos anos que eu venho tentando me conhecer e tentando amadurecer. Eu fui pegar, até antes de saber que era sanguínea, inclusive, mas fui vendo, agora entendendo, né, depois de um tempo entendendo o que que fazia muito sentido ali naquele temperamento. E fui articulando isso de uma forma realmente nos ajudar a melhorar, né? Daí eu peguei, tipo, todos esses, sei lá, atividades, exercícios, coisas, transformei em exercícios, na verdade, né? Essas coisas, essas ferramentas que eu fui aprendendo, quer dizer, e transformei num programa de amadurecimento. E daí a gente fica 6 semanas com exercícios diários, realmente para trabalhar todos esses pontos que a gente está falando, assim, né? Para de fato a gente não se reduzir a essas Exato. questõezinhas, mas a gente trabalhar essas virtudes que a gente tanto precisa, né? Então, ao Uhum. meu ver, virtude da paciência, virtude da ordem, virtude da constância, que pra gente é essencial, da temperança, que é outra que a gente não fala tanto, mas que para Uhum. nós sanguíneas é necessária, totalmente essencial, da fortaleza. Peguei essas virtudes, transformei em aulas, em exercícios e fiz realmente algo que não é um curso, né? Mas eu chamo mesmo de um programa de amadurecimento
para sanguíneas, porque de fato para ajudar a melhorar, assim, pra gente, tá, a gente tá entendendo nosso temperamento, nossa, que legal esse monte de coisas que a gente precisa mudar, mas a gente vê que a gente vai tendo muita dificuldade de colocar isso em prática no nosso dia a dia, né? Eu percebo isso muito com as pessoas ao meu redor também. Então, Exatamente. fazer algo assim prático que nos ajude no nosso dia a dia, enfim, eu acho que era algo que precisava muito e acabei aceitando esse chamado que senti aí para Não, é fazer fundamental. isso. Eu até escrevi aqui, ó. Como a gente é muito superficial, né? O sanguíneo, a gente tá falando aqui do sanguíneo. Sanguíneo é muito superficial, a gente desiste logo, se desinteressa logo pelas coisas, né? Então, ao passo que tomar banho de chuva é maravilhoso, até o momento que você vai na chuva, você já vê, ih, não foi tão maravilhoso assim, né? Ataque justamente os pontos que te prejudicam. Então, por É, exemplo, eu anotei aqui, contemplação, né? A contemplação, contemplar isso. algo, aceitar que aquilo que esteja acontecendo, claro que tem situações que a gente pode negociar, né, Lari? Sei lá, não sei um exemplo aqui, mas tem outras tantas que a gente não pode mudar, que não depende só da gente, né? Então, aceitar isso é Claro. maravilhoso. A oração, para mim é fundamental, não tem, é o eixo que a gente, é o ponto que a gente E assim, precisa. né? Não só a oração, a vida de oração, né? A constância da oração diária. Porque Exato, isso é outra coisa, que se exatamente. deixar a gente faz oração, uma super oração de horas com Aham, choro e não sei o que lá aham, em música, uma vez no mês, depois nunca mais faz, não adianta de nada. exato. Não adianta de nada, atenção, isso é uma coisa que está totalmente apagado nas relações. Você pode ver que você está conversando com a pessoa, você está falando de A, a pessoa começa a falar de B, C, D, E, o assunto não se aprofunda nunca, nunca. Você não consegue. Hoje é o grande mal do século é essa relação inconstante que você estabelece com as pessoas, né? As amizades não são mais profundas, são efêmeras, são cerceadas e cercadas de dinheiro, de sentimentalismo, de pedantismo, de De puxa-saquismo, egoísmo. de egoísmo. Então, né, no primeiro movimento contrário, a pessoa já descarta totalmente. Então, e a meditação, assim, meditação que tá, não tem como. Tem gente que tá falando, eu tenho muitos pensamentos. Faço como Santa Teresa, anota, pega um papel, vai anotando, faz uma catarse e vai meditando sobre aquilo. Pensa mesmo, sabe? Pensa. Olha, que coisa mais gostosa. Esses dias eu estava falando pro Arno, que coisa mais gostosa você poder. Eu estou experimentando isso, poder dizer para a pessoa: olha, você me dá uns dias para eu pensar, que eu não sei ainda o que eu vou fazer. Eu não respondo mais, uma que eu não consigo mais responder no tempo que eu deveria, mas, por exemplo, quando o meu irmão, eu tenho um irmão que geralmente liga para pedir um conselho, eu demoro dias para respondê-lo. Não porque eu não ouvi logo, talvez eu ouvi logo, mas porque eu quero ficar meditando sobre aquilo mesmo para dar uma resposta mais consistente a ele, sabe? E isso eu faço, eu não tenho mais pressa. Graças a Deus, isso vai se adaptando tanto à nossa personalidade que isso vira uma coisa prazerosa mesmo. Então eu não tenho mais pressa de responder o Arno, se é um assunto assim muito complexo. Eu não tenho mais pressa de responder a Sâmia, né? As conversas que a gente tem. Eu fico matutando aquilo, eu fico decantando aquilo, pensando mesmo, para que quando eu for falar alguma coisa, seja uma coisa que gere frutos mesmo. Não seja só um pum imaginativo, né? Uma coisa que vem, vai, passa, pronto, acabou. Então, atacar esses pontos. E no começo causa desconforto, causa, Lari. No começo é ruim, mas tem que passar por esse primeiro movimento, esse primeiro momento de desconforto. Não tem, as pessoas falam, como conter a ira? Contendo, mordendo a língua. Tem que ficar quieta, não tem receita. As Olha, pessoas tem querem receita para tantas tudo. perguntas que me vêm assim que a minha vontade é sempre responder coisas desse tipo, sabe? Como que a gente faz essa constante? Sendo constante. Como que a gente faz pra... Como é que eu contendo? faço para, Porque né? as pessoas esperam que a gente vá dizer assim uma Exato. mágica, uma hack, um atalho. Não, E a maioria das coisas é esforço mesmo. Claro, a gente é pode às vezes ter muito. encontrado ali uma ferramentazinha, né? Uma coisinha que nos ajuda a controlar. Então, tipo, por exemplo, dos pensamentos. Eu consigo ver vários caminhos, assim, né? Tem o caminho de Exato. escrever, tem o caminho de organizar. As meninas perguntaram ali como que vocês fazem para conter essa chuva de pensamentos que vem na cabeça. Uma das estratégias que eu utilizo também
Aí, obviamente, vai depender dos pensamentos, né? Ou pensamentos sérios, obviamente, pensar, meditar. Agora, esses pensamentozinhos, sei lá, às vezes bobos ou frutos da imaginação total, essas hipóteses que a nossa cabeça vai criando, a minha estratégia é realmente não alimentar esses pensamentos. É ir É, pensar, é botar os pés no chão, pensar na realidade, pensar no que eu tenho para fazer agora, e não exato. deixar com que essa imaginação vá me conduzindo, Vá né? Um tomando controle conta. mesmo Exato, da nossa cabeça. Porque o que a gente alimentar vai ficando, né? Tanto os sentimentos quanto os exato, pensamentos que a gente for alimentando vão crescendo. Mas a gente tem condições de parar assim, de, cara, eu não quero pensar nisso agora, vou pensar na coisa exato. de lá. A gente tem condições de fazer isso. Exato, exatamente, exatamente, sem dúvida. É você colocar, e é empenho mesmo. Ah, então, sei lá, tô dando exemplo de, esses dias até falei, tô tentando me controlar para comer. Gente, é muito difícil. Eu tô penando para não comer mais do que eu deveria, sabe? É fácil, eu tô grávida, tô comendo, mas eu não tô comendo exageradamente, porque eu já percebi o meu limite. Então, e é difícil, é muito difícil, mas é o único jeito que tem que fazer, já que comigo não é fácil, né? Então, é assim, como faz para ter paciência? Tendo paciência, engolindo, levantando pela A milésima cada vez para atender, situação. entender? É. Não Isso. tem outro modo, não tem outro jeito. Como é que você, nossa, esses tempinhos eu fui numa palestra com o Arno no final, umas meninas vieram tirar foto, falaram, você não parece que é sanguíneo, não sei o quê. Ai, perfeito, É, queria te falasse isso. né, é assim, eu já passei tanta vergonha, gente, que eu tenho que aprender. E eu tô falando a verdade, entendeu? Esse é o Já, segredo da série. exato. Então, assim, é a necessidade ali, é o negócio da circunstância e de perceber assim, eu não sou o centro do mundo, entendeu? Eu não sou nada, tá? Eu vou na palestra que o meu marido tá dando, agora eu vou falar, ei, pessoal, vem cá, todo mundo tirar foto comigo. Não, eu fiquei bem na minha, bem no cantinho, bem quietinho, entendeu? E chega de passar vergonha, eu fico na minha, quieta. Se você me conhecer, você vai dizer, né? Ela não é sanguínea mesmo. Não por nada, não que eu faça de propósito, porque de fato eu não. Assim, tem coisa, tem casos e casos. É diferente, por exemplo, se eu chego na casa do meu pai e da minha mãe, é óbvio que eu vou chegar sendo muito mais expansiva do que, por exemplo, numa palestra, né? Então, assim, é porque ali o ambiente do meu pai e da minha mãe eu conheço totalmente. Agora a palestra eu não conheço, não sei o que está acontecendo, como é que vai dar, como é que não vai dar, né? Então, é você se ajustar mesmo, é você se adaptar e saber, você não é o centro do mundo. Eu não sou o centro do mundo, então as coisas não são sobre mim, né? É sobre o que está acontecendo ao meu redor. Eu sou partícipe dessa situação, eu sou, mas eu não sou a atriz principal, né? O Então, amadurecimento, ele sempre vai acontecer quando a gente começa a sair desse lugar, né, de tudo voltado para mim e começa a olhar para fora, assim, né, e começa a se voltar para fora. Quando a gente começa a se voltar para fora, o amadurecimento, ele vai começar a acontecer, né, Ara? exato, e ver a necessidade do outro, assim, né? Então, diante do Exatamente. filho que está chorando e do meu cansaço, desculpa, guarda o teu cansaço no bolso e vai atender o filho que está É, chorando. dane-se meu cansaço. Bem Exatamente. isso, bem isso, bem isso. Ai, amiga, obrigada. Adorei Eu que nosso papo. agradeço. Quero muito convidar quem está aqui para participar da. A gente vai ter mais duas lives com convidados, né, amanhã, então eu vou receber o Saulo para a gente conversar sobre Grande. educação da vontade. Depois de amanhã eu vou receber a Déia e o Tiba. A gente vai falar sobre Ah, relacionamentos com sanguíneos, né? O essa Tiba, eu no quero caso, ver. é sanguíneo. E a O gente vai Tiba conversar um é. pouquinho sobre relacionamentos, então vai ser bem legal mesmo. E quero convidar todas vocês, né, que quiserem realmente trilhar esse caminho de amadurecimento que eu e a Ari estamos falando. Eu realmente preparei com muito carinho o Floresça, é um programa mesmo para ajudar vocês a amadurecerem. O link tá na minha bio, então se vocês quiserem saber mais, clica lá. Tem os depoimentos das meninas da turma 1 contando um pouquinho de como que, né, ajudou na vida delas também. Tem tudo explicadinho, tudo que tem dentro do Flores, que é um mundo de coisas. Então vão lá ver que eu tenho certeza que vai ser muito Vai bom ajudar para muita vocês gente, também. Vai não ajudar é? muita gente, se Deus quiser, né? Se Que Deus bom, quiser. que bom, vou torcer para isso. Miga, muito obrigada, tá? E eu que Teu agradeço. sim, pelo teu sim aqui, pela conversa.
Eu Mata que um pouquinho a agradeço. saudade. É verdade, é verdade. Quando vierem para o Rio, a gente para ir para Floripa vai demorar um Oh, pouco, pois mas é, tá o dia que a legal. gente for, a gente se encontra. Então tá bom, querida. Um beijo, gente. Boa noite. Beijo, Obrigada por terem ficado aqui com a obrigada. gente até agora. Um beijo, Ara. Tchau, Beijo, gente. fica Boa com Deus. noite. Tchau.